Fala galera, tudo bem? Na videoaula de hoje falaremos sobre porcentagens e como calcular, qual a sua importância e como a gente vai utilizar isso no nosso dia a dia. Valeu? Vem comigo! Fala galera, tudo bem? Então vamos começar falando sobre porcentagem. Então, porcentagem ela é utilizada como uma formalização matemática utilizada para representar frações que têm denominador igual a 100. Primeiramente, vamos relembrar o seguinte. A gente tem uma fração. O que seria uma fração? Fração seria uma parte de um todo. E eu consigo representar uma fração da seguinte forma. A sobre B. Assim como a gente colocou aqui. Porém, A sobre B, a gente tem nome específico para cada termo desse aqui. Então, esse termo que está aqui em cima, que é o a gente chama ele de numerador. Beleza? E o termo que está embaixo, a gente chama ele de denominador. Tranquilo? Então, a gente sabe que uma porcentagem é uma fração que tem um denominador igual a 100. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. Vamos aos exemplos. Aqui a gente tem 15%. É assim que a gente lê. A gente representa com este símbolo matemático, que todo mundo deve conhecer, e a gente lê da seguinte forma: 15%. Mas como a gente sabe que porcentagem está sempre se referindo a um termo, uma fração que tem um denominador 100, então 15% é a mesma coisa que 15 por 100, ou seja, 15 dividido por 100. E é isso que a gente representa aqui. 15%, ou seja, 15 dividido por 100. Só que, se a gente for dividir isso aqui na calculadora ou usando a divisão normal, a gente chega a 0,15. Então, 15% é a mesma coisa que 15 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,15. Beleza? A mesma coisa a gente poderia fazer para 5%. Antes a gente tinha 15% e escrevia em forma de fração 15 sobre 100. Agora a gente tem 5% e escreve em forma de fração 5 sobre 100. Beleza? E se a gente for resolver isso aqui na calculadora, a gente acha 0,05. Então, a gente tem três equivalências. 5% é igual a 5 sobre 100, que também é igual a 0,05. Beleza? Vamos lá. Agora, se eu tenho 2%, 2%, logicamente, assim como nos dois outros exemplos, vai ser 2 sobre 100. 2 sobre 100, a gente pode representar também como 0,02. Tranquilo? Agora, 25%. 25% é 25 sobre 100. Ou a gente pode representar 1/4, porque se eu dividir aqui por 25 e aqui por 25, eu chego a 1/4. Ou a gente também pode escrever como 0,25. 1/4 de R$ 1 é a mesma coisa que 25 centavos. Então, se eu tiver 4 vezes 25 centavos, eu chego a R$ 1. Tranquilo? Vamos seguir. 50%. 50% é a mesma coisa que 50 sobre 100. E isso também é igual a 0,5. Só que qual outra fração eu poderia representar 50%? Eu poderia representar como 1/2, não posso? É a mesma coisa que eu dividir aqui por 50 e aqui por 50. 50 dividido por 50 dá 1, 100 dividido por 50 dá 2. Beleza? Eu posso representar 0,5 ou 0,50. E isso é exatamente a mesma coisa. Isso aí seria 50 centavos em qualquer situação. Tranquilo? Vamos lá. 70%. 70% é a mesma coisa que 70 sobre 100. Ou
0,7 ou então 0,70. Beleza? Então vamos seguir. Agora eu peguei aqui um exemplo. Arthur trabalha em um supermercado e recebe um salário de R$ 1.200, enquanto seu amigo Mateus recebe 90% do salário de Arthur. Qual seria o salário de Mateus, então? Então, ele diz que Arthur recebe um salário de R$ 1.200 por mês, enquanto seu amigo Mateus recebe o equivalente a 90% do salário de Arthur. 90% é a mesma coisa que 90 sobre 100, beleza? E como que eu faço para representar 90% de R$ 1.200? Como que eu vou fazer isso? É muito simples. A gente sabe que para calcular uma porcentagem, a gente vai multiplicar a fração que representa a porcentagem pela quantidade que a gente deseja. Então, é 90% de 1.200, então a gente vai fazer 90% vezes 1.200. Dessa forma, ao final dessa conta, a gente vai encontrar o salário de Mateus. Então, vamos lá. Multiplicação de fração, a gente teria, eu vou multiplicar 90 por 1.200, e o meu denominador aqui, do 1.200, é como se fosse 1. Lembram disso? 100 vezes 1 dá 100. Então, eu repeti, 90 vezes 1.200, está aqui em cima, dividido por 100. Só que se eu for fazer a multiplicação 90 vezes 1.200, a gente acha 108.000. Olha que beleza. Aqui em cima eu tenho um número com 3 zeros, estão vendo? 3 zeros no final. E aqui embaixo eu tenho 100. Olha só, eu posso cortar 2 zeros daqui e 2 zeros daqui. E o que me resta aqui em cima? 1.080. Então, o que sobrou, esse aqui é o salário de Mateus. Beleza? Vamos para o segundo exemplo, então. Então, agora vamos para o exemplo 2. Atualmente, fala-se muito sobre a pandemia do novo coronavírus. Sabemos que a doença está em diferentes estágios dependendo da região do país. Por exemplo, as cidades da região sudeste já apresentam uma ligeira queda na evolução da doença, enquanto que a região centro-oeste e sul apresentam um grande aumento no número de casos. O aumento diário do número de casos no Rio Grande do Sul foi de 20% em relação ao dia anterior. E no Rio de Janeiro, ele apresentou uma queda de 6% em relação ao dia anterior. Então, considere para efeito de cálculo que no dia anterior, em ambos os estados, tivemos 1.000 casos. Quantos casos foram diagnosticados hoje no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai considerar os casos no Rio Grande do Sul, que teve um aumento diário de 20%. Então, vamos lá. No Rio Grande do Sul, eu sei que o número de casos no dia anterior foi 1.200. 1.000. Então, 1.000 casos no dia anterior. E teve um aumento de 20%. Opa, que beleza. Então, eu vou fazer 20% de 1.000. Como que eu faço para resolver isso? 20%, eu sei que é 20 sobre 100, vezes 1.000. 20 vezes 1.000 dá 20.000. Dividido por 100. Assim como a gente fez no exemplo anterior, a gente pode simplificar esses dois zeros aqui. E chegamos no resultado de 200. Ou seja, nós tivemos 200 casos a mais do que no dia anterior. Só que quantos casos nós tivemos no dia anterior? 1.000. Então, se eu tive 200 casos a mais, eu vou fazer 1.000 mais 1.200, mais 200, para encontrar o número de casos no Rio Grande do Sul hoje. E temos, então, 1.200 novos
casos no Rio Grande do Sul. Beleza? E bate certinho aqui com o nosso cálculo. Agora, vamos fazer para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro apresentou uma queda de 6% em relação ao dia anterior. Então, a gente vai fazer 6% de 1.000. Beleza? 6% de 1.000, a gente sabe que 6% é 6 sobre 100 vezes 1.000. 6 vezes 1.000 dá 6.000 dividido por 100. Aqui a gente pode simplificar 2 zeros no numerador com 2 zeros no denominador, o que nos dá como resultado 60 casos. Porém, no Rio de Janeiro houve uma queda de 6%. Se houve uma queda de 6%, quer dizer que, em relação ao dia anterior, diminuiu-se os 60 casos. Então, a gente tem 1.000 menos 60, que dá 940 novos casos no Rio de Janeiro. E bate certinho com o nosso problema. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço! Exemplo 3, a gente tem o seguinte. Caroline desejava comprar um carro popular no valor de 30 mil reais. Ao chegar na loja, o vendedor lhe ofereceu 10% de desconto se efetuasse o pagamento à vista. Nesse momento, ela aceitou a proposta e comprou o carro. Qual foi o valor pago por Caroline? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. A gente tem que calcular quanto é 10% de 30 mil. Então, vamos calcular. 10% de 30 mil. A gente sabe que 10% a gente consegue escrever em forma de fração. 10% vezes 30 mil. 10 vezes 30 mil dá 300 mil. Dividido por 100. Só que a gente pode simplificar os zeros do numerador com os zeros do denominador. O que nos resta é 3 mil. Então, o desconto dela foi de 3 mil reais. Se o desconto foi 3 mil reais, quanto que ela pagou no carro? 30 mil menos 3 mil, que é igual a 27 mil reais. Beleza? Valeu!